Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Educa Web. Estamos aqui então para mais uma tarde agradável com entrevistas, músicas, programas educativos, mas hoje em especial nós temos uma entrevista com um jovem escritor que está aqui do meu lado, pronto para falar sobre o seu novo livro, ou melhor, o seu primeiro livro, denominado Inesquecível. Muito bem, então vamos falar com Max Belzareno. Oi, Max. Max? Já tá gravando. Max, é uma grande honra. Honra é minha de estar aqui. Uma grande honra estar aqui com esse jovem escritor, Max Belzareno, que lançou há pouco tempo o livro Inesquecível. Alguns assuntos precisam ser retomados pela editora Chiado. Max, fala um pouquinho para nós do processo da edição desse livro, como é que tu... Tá, assim, é muito difícil para um escritor que nunca foi publicado conseguir parceria com alguma editora, né? Geralmente as editoras cobram para esses autores desconhecidos para serem publicados, porque é muito arriscado, né? E financeiramente falando, para uma editora, apostar numa pessoa anônima, né? E por conta, assim, de no Brasil as pessoas não terem tanto costume de ler, eu procurei uma editora que tivesse uma distribuição maior, até porque eu acho que o meu assunto é muito necessário e eu gostaria que ele não só ficasse circulando aqui pelo Brasil, eu gostaria que ele circulasse por outros lugares. Portanto, eu escolhi uma editora que tem essa distribuição, né, Mundial Achado Editora. Eu mandei esse original do livro, né, para, eu acho, umas 15 editoras, e só 5, 6 me mandaram resposta. E Achado foi uma delas. E daí cada um enviou uma proposta diferente. A que eu achei mais atraente foi a Chiado Editora, né? Por causa da propaganda, eu achei muito legal a capa. Sim, logo em seguida a gente já fez a capa, assim, eles me mostraram, gostei muito do trabalho deles. Daí pediram para eu revisar o livro, eles iam revisar também. E eu escolhi ela. E eu gostei muito do resultado final. O meu segundo livro eu pretendo publicar com eles também. Mas é muito complicado, assim. Eu fiquei um pouco chateado, mas já era de se esperar, né, Lusa? Não ser aceito por tantas outras editoras, né? Nós vamos deixar essa parte do não ser aceito por outra editora um pouquinho mais para trás. Tá bom. Aliás, mais adiante. Mais adiante, né? A parte eu acho que o pessoal não é, em casa deve estar curioso para saber um pouquinho também, não é, da tua vida profissional, de tu como estudante, aonde tu mora, não é? Por que tu estás aqui hoje na rádio? Sim, então vamos lá, fala pra nós. Não, eu já tenho uma boa experiência, assim, até profissional, já tenho umas 24 anos de idade, já trabalhei numa empresa, fiz meu técnico em Química aqui em Charqueadas, né? Eu sou natural de São Jerônimo, mas morei 20 anos aqui em Charqueadas. Me formei no Assis, fiz o técnico em Química, e daí eu não sabia, assim, eu estava um pouco perdido na minha vida, eu não tinha me encontrado ainda. Daí eu comecei a ver, tem que fazer alguma faculdade, escolhi Rio Grande, né? Fui morar lá com a minha irmã, a Tabata, ela já é formada, inclusive está no mestrado. Sim, inclusive temos o canal Somos Livros, Somos Livres, que ela ainda vai vir aqui conversar contigo, com certeza. Né? A gente quer muito, vir junto até. E daí eu fui pra faculdade, tive as minhas experiências lá, faço história agora. E me descobri escritor também. Eu sempre fui escritor, eu acho que a gente também não se torna, a gente já nasce escritor, né? A gente se descobre, eu acho, ao longo da dom, vida. Né? E eu escolhi história por conta das leituras, por causa da problematização social. Eu queria entender a sociedade de uma maneira, né, mais profunda, as transformações que ela vem passando. E nesse curso eu me descobri escritor mesmo, porque eu já escrevi as minhas histórias, só que eram coisas muito superficiais. Eu não tinha essa bagagem, sabe? Sim. Psicológica até sim, mas histórica não. E daí, estudando história, os assuntos que a gente estudava,
me veio a ideia do livro. E eu vou me formar historiador, né? E eu, sendo historiador, eu serei escritor também, por causa que tudo que eu já estudei, eu já estou escrevendo os meus próximos livros, sabe? Porque história, na verdade, é um curso um pouco desmerecido, né? Um pouco não, bastante desmerecido, por causa que é a nossa realidade, sabe? É a realidade de mundo, é isso que a gente debate e pontua bastante, só que as pessoas, por conta desses status sociais e tudo mais, não dão muita importância, né? E colocando num livro, né, eu espero que as pessoas tenham mais acesso de uma maneira, com uma linguagem mais fácil, né? Por causa que uma coisa que eu levei muito em conta ao escrever o livro foi utilizar uma linguagem que qualquer pessoa pudesse ler. Porque na faculdade isso é muito privilegiado. As pessoas têm privilégio de estar lá, não é todo mundo que tem, né? E os textos são muito densos, e os assuntos são muito importantes. Só que se o texto é denso, é difícil de entender. Eu queria que isso estivesse ao alcance de qualquer pessoa. Por isso eu meio que traduzi num livro, sabe? O que eu tenho aprendido. Eu vejo, Max, assim, ó, que realmente tu aprofunda muito a parte psicológica. Sim, romance psicológico. É um romance psicológico. Eu gosto de dizer que ele é um romance problematizador, porque são muitos assuntos que eu coloco, em 300 páginas são muitos assuntos, e eu problematizo tudo. Em um capítulo o primeiro capítulo é o mais psicológico de todos, por causa que eu apresento esse personagem, né, o drama desse personagem, que é muito confuso também, né, ele está passando por uma fase muito turbulenta na vida dele, porque ele tem seus 19 e 20 anos de idade. É um período difícil, porque tu já está deixando a adolescência, tu está se tornando um adulto, né, e tu precisa resolver o que tu vai trabalhar, o que tu vai ser na vida, né? Qual o meu sentido de vida, assim, né? Sim. A gente fica um pouco perdido, desnorteado, na verdade. Eu acho que é como eu me senti um pouquinho nos meus 19 anos de idade, que eu te falei, né? Que eu me formei, eu não sabia o que eu queria muito bem. E eu utilizei livro de psicologia para escrever esse livro. Acredito. Porque a gente é composto, assim, de psicologia pura, né? Eu quis fazer psicologia, só que eu acabei partindo para a história, né? Mas quem sabe mais adiante tu não vai fazer psicologia, sim, né? Porque, olha, pelo que eu li, assim, nossa, pelo menos, ou psicanalista, porque a análise eu que o narrador que psicologia é o caminho, né? De tu entender. Eu acho que eu me relaciono muito bem com as pessoas, modéstia à parte, né? Eu não sou de ficar só num grupinho, eu fico transitando, porque eu acho que eu entendo as pessoas, né? Eu tenho, parece às vezes, vários eus, assim, dentro de mim. Eu sou bastante adaptativo, porque eu leio bastante psicologia, eu gosto muito. E em todos os meus livros eu vou utilizar muito. Eu fico muito intrigado com a psicologia humana. É intrigante, é essa palavra, eu acho, porque o ser humano é indecifrável também. Às vezes algumas pessoas, assim, fica complicado para mim decifrar. Max, então vamos entrar então um pouco na temática, na temática do livro, do personagem Lorenzo, que eu já estou encantada, apaixonada por ele, por incrível que pareça. Eu abri ao acaso ele quando eu peguei nas mãos, né? E ali tinha uma conversa dele, eu acho que era com uma moça, com uma menina, e aí só naquele momento eu vi o quanto esse personagem era introspectivo. Exatamente. Ele vivia numa carapaça, muito introvertido, né? Então ali eu me identifiquei justamente com uma situação que eu vivi com um amigo meu, sabe? Que eu fiquei sem entender, e aí eu digo, mas eu tenho que ler este livro, porque este livro vai me esclarecer, sabe? A forma, talvez, como aquela situação ia se identificar com a minha situação, sabe? Lusa, eu acho que nós, assim, quando o livro trata de um mal-entendido, na verdade, tá? E o que acontece lá, logo pela página 70, é que surge uma pessoa no meio da história, entre o Lorenzo e o amigo dele,
que faz uma ponte entre os dois, para desfazer esse mal-entendido. E eu acho que a maior mensagem que eu quero passar no livro, uma das maiores, porque são várias, né? Uhum. Mas a que eu mais dou destaque é assim, todo mundo, eu acho, em algum momento da sua vida, precisou de uma palavra, assim, um ombro amigo, porque às vezes a gente, nessa bolha nossa, a gente não consegue encontrar um caminho, uma solução, as palavras certas. Eu até uso em Itália com as palavras certas, porque o personagem, ao se descobrir, né, fala sobre homossexualidade. Isso. Também. Ele fica com vergonha, porque ele aprendeu que é errado, então ele cada vez se esconde mais e mais, e chega um momento que nem ele mais se entende. Eu vi. Né? É isso. E ele encontra, e ele quer se explicar, ele quer sair desse mar de lamúria, só que ele não consegue. E daí surge essa personagem que se chama Helena, que ela entende ele, ela entende muito de psicologia humana e ela é muito intuitiva, né? Então ela ajuda ele a se descobrir, por causa que ele tem vergonha, ele tem medo também. O meu livro é carregado de diálogos. Eu tô impressionada, não? Daqui a pouco tu pega o microfone e de um capítulo eu vou fazer uma novela. Sim, a gente vai. Marcos, impressionante. Olha,